Olá, meus amores, tudo bem? Espero que vocês estejam se cuidando, tá? Nesse período, fica em casa. Mas hoje eu vou falar sobre um assunto muito legal. Talvez vocês estejam estranhando porque é que eu tô com essa vela. Será que tem a ver com o assunto iluminação? Alguma coisa relacionada à iluminação ou escuridão? Quem falou sobre isso tá quase chegando lá. O assunto que a gente vai tratar hoje fala sobre o iluminismo. Mas o que é que tem a ver essa vela com iluminismo? A ideia do iluminismo é justamente essa: iluminar. Mas não iluminar as casas, nem iluminar as ruas com velas, ou com lâmpadas, ou com lanternas. A ideia desse movimento é iluminar, ó, as mentes. Que tipo de ideia? Bom, é muito fácil. Esses pensadores, eles são da Europa, né? E eles vão começar a criticar o modo de vida das pessoas, o modo como eles viviam. Tanto em seu aspecto político, econômico, social, né? E essas críticas vão estar direcionadas principalmente ao momento que eles estavam, que era chamado de Antigo Regime. Isso mesmo, Antigo Regime. Isso mesmo, Antigo Regime. Bom, quais eram as críticas que esses pensadores faziam à sua época? Primeira coisa que a gente pode citar é relacionado ao pensamento, tá? Lembra que eu iniciei falando que a ideia era iluminar, mas iluminar as cabecinhas? Pois é, naquela época, a maioria das coisas era explicada pela superstição e pela religiosidade. Então, os iluministas vão propor que só podemos chegar ao conhecimento por meio da razão. Então, a primeira crítica que vai ser feita ao período do Antigo Regime pelos iluministas é justamente a explicação que era dada para todas as coisas a partir da religião ou a partir da superstição. Eles vão propor que nós só iremos chegar ao elevado conhecimento por meio da razão. O segundo ponto que vai ser criticado pelos iluministas está relacionado à questão da política. Como é que era a política do Antigo Regime? A forma de governo da Europa era o absolutismo monárquico. Isso mesmo, absolutismo monárquico. Lembra, a gente já trabalhou esse conceito. Em um governo absolutista, todo o poder estava centralizado nas mãos de um rei. Ele decidia tudo sem ser questionado e sem pedir nenhum tipo de conselho. Então, os iluministas eles vão criticar essa forma de governo. E o que é que eles têm, então, como proposta? Eles querem, então, que essa forma de governo seja substituída por uma forma de governo que seja da vontade popular. Ou seja, a vontade do povo deve prevalecer. O terceiro ponto, que será criticado pelos iluministas, está relacionado às relações sociais. Existe algo muito interessante que a gente precisa compreender. A sociedade nessa época, ela era dividida por estados. Não estados como a gente conhece hoje, tá, gente? Estados eram as classes sociais. Eram 3 classes sociais bem definidas e bem rígidas. Nós tínhamos o primeiro estado, onde estava o clero. Nós temos o segundo estado, onde estava a nobreza. E o terceiro estado, onde estava a maioria da população, camponeses, burgueses. E esse terceiro estado era quem sustentava o segundo e o primeiro. Geralmente, a classe social ela era determinada pelo nascimento. Vamos lá. Se você nascia de pais burgueses, por exemplo, ou de pais camponeses, consequentemente, você seria do terceiro estado. Coitada de mim, seria do terceiro estado. Um outro ponto que os iluministas vão criticar é a economia da época. Como é que funcionava? Bom, a economia da época era baseada no mercantilismo. Repitam aí. Olá, retomamos a conversa. Nós estávamos falando na primeira parte sobre o mercantilismo. Pois é, os governos absolutistas da época adotavam o mercantilismo como uma medida justamente para acumular metal, tá? Então,
Então, todas as formas que fossem possíveis para garantir que os seus países se tornassem ricos por meio do acúmulo de metal, e a gente sabe o que é metal nessa época, ouro e prata, eles vão se utilizar. Nós temos assim os principais pensadores da época que vão fazer crítica a esse antigo regime e vão trazer propostas, tá? O primeiro filósofo que a gente pode citar é o Voltaire, né? Eu costumo dizer, se fosse aqui na Bahia, ele se chamaria Voltaire. Bom, o Voltaire, ele é um crítico do antigo regime, principalmente porque ele defende a liberdade de pensamento e expressão. Lembre-se que nessa época a cultura e a educação era dominada pela igreja, portanto as pessoas não podiam falar o que pensavam, né? O segundo filósofo que a gente vai citar é o Montesquieu. Montesquieu ele é muito famoso porque a proposta dele acabou sendo adotada por praticamente todos os países do mundo, não só oriental, mas também ocidental. A proposta do Montesquieu é a divisão em 3 poderes, tá? Então, foi justamente ele que vai propor a divisão no poder executivo, legislativo e judiciário, justamente anulando e criticando o poder que era centralizado apenas nas mãos do rei. O terceiro filósofo, pensador que a gente vai propor agora é o Rousseau. Bom, Rousseau é um dos únicos que vai criticar a burguesia e a propriedade privada. O que é que ele vai propor? Ele vai propor que um governo, ele deve propunha que o povo deveria participar da política, né? E participando da política, ele elegeria o seu governo. E esse governo estaria ali justamente para atender à vontade soberana do seu povo. O outro pensador que a gente vai propor agora, né, e que é um filósofo iluminista muito dedicado, que é o John Locke. Ele vai defender que o poder do governante ele deve ser limitado. E esse governo, que deveria ser instituído pelo povo, deveria garantir que os direitos naturais desse povo fossem atendidos. Que direitos naturais seriam